Fala, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já errou aquela questão porque confundiu tempo de contribuição com carência? Sabe aquela dúvida sobre o mês quebrado, quando a pessoa entra no dia 15, por exemplo? Você já teve dúvida se conta ou não conta como carência? E o pior ainda, depois da reforma, depois da emenda constitucional 103 de 2019, aqueles valores contribuídos abaixo do salário mínimo, conta ou não conta como carência? Pois bem, meu querido, minha querida, carência é o tema que mais derruba em prova, justamente porque a banca mistura datas, competências e exceções exatamente para fazer você cair. A proposta didática dessa aula é você sair daqui dominando de uma vez por todas esse assunto e de uma forma bem objetiva. Para você que é novo por aqui, meu nome é Teodoro, pode me chamar de Tel. Sou professor de Direito Previdenciário, servidor público e advogado. E nessa aula eu vou te mostrar, ponto 1, o que é carência na lei e por que ela é contada por competência, por mês. Ponto 2, a diferença real entre carência e tempo de contribuição e o que mudou depois da nossa reforma, depois da emenda constitucional 103 de 2019. Ponto 3, a virada de chave do piso mínimo mensal. Quando o mês pode deixar de contar para carência e como resolver isso na prática. Quarto ponto, as 3 saídas que você precisa guardar para o dia da prova. A complementação, o aproveitamento e o agrupamento. E o quinto ponto, para fechar, e que quase ninguém amarra bem, por isso vai ser um diferencial no teu estudo, na tua preparação, é amarrar os conceitos de carência, presunção de recolhimento e qualidade de segurado, com aquele pulo do gato da primeira contribuição paga em dia. E para você complementar esse tema com organização total, eu vou deixar na descrição as playlists que conversam com essa aula, as playlists do meu canal que conversam diretamente com essa aula. Nós temos a playlist de planos de benefícios da Previdência Social, para você mapear carência benefício por benefício. Nós temos também a playlist da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a nossa emenda da reforma, para entender as mudanças com clareza. A legislação previdenciária para você ficar afiado na base normativa e entender a lógica, o raciocínio normativo. E, logicamente, a playlist Manutenção, Perda e Restabelecimento da Qualidade de Segurado, porque carência sem qualidade não vai te salvar na hora da prova. Agora pega o seu café, ajusta o teu caderno ou tablet e vem comigo porque essa aula vai destravar a carência de uma vez por todas. E o que seria a carência, professor? Então a carência é o tempo mínimo de contribuição que alguns benefícios exigem para que seja consumado o direito, o pleito a esse benefício. Só que não são todos os benefícios que exigem carência, alguns benefícios exigem. E nós podemos também conceituar a carência como o pagamento prévio, um pagamento em dia. E nós veremos a diferença entre período de carência e tempo de contribuição. Lá no artigo 24 da Lei 8.203, vem conceituando, vem trazendo um conceito aí de carência. Olha só, período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. E essa parte em negrito, e essa última parte em negrito do artigo, do caput do artigo 24, não está ali em negrito por acaso. E o que quer dizer considerar a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências? Consideremos um exemplo aqui, uma pessoa que ela tem o seu primeiro emprego, é admitida no dia 15 de janeiro. Para fins de carência, essa pessoa terá o mês de janeiro de forma integral na contagem da carência. Essa
seria a grande diferença antes da reforma de carência e tempo de contribuição. Vocês vão entender mais para frente. Então aqui nós temos um quadro diferenciando carência e diferenciando tempo de contribuição. Então a carência é a primeira paga sem atraso. A competência, ela é considerada de forma integral, mesmo que o início da atividade tenha se dado depois do primeiro dia. Né? Como nós vimos no exemplo, a pessoa é contratada no dia 15 de janeiro, vai se considerar o mês cheio. No direito previdenciário, nós falamos mês, nós temos uma nomenclatura bem específica que nós designamos como competência. Então, a competência será considerada como o mês de forma integral. Um mês de forma integral. Tempo de contribuição, por sua vez, antes da emenda constitucional 103 de 2019, era considerada de data a data. Naquele nosso primeiro exemplo, em que a pessoa é contratada no dia 15 de janeiro, o tempo de contribuição referente ao mês, referente à competência janeiro, o tempo de contribuição antes da emenda constitucional serão de 15 dias, enquanto que a carência será o mês cheio, o mês de janeiro. No entanto, depois da reforma da Previdência Social, ou seja, depois da emenda constitucional 103 de 2019, o tempo de contribuição começou a ser contado como se conta a carência, ou seja, começou a se contar o mês cheio. Então, no nosso exemplo lá, voltemos ao nosso exemplo, depois da emenda, o empregado que é admitido no dia 15, esse é o primeiro emprego da pessoa, é admitido no dia 15 de janeiro, depois da emenda constitucional 103 de 2019, começou a se contar como tempo de contribuição também o mês integral de janeiro, nesse exemplo que nós estamos vendo aqui. Nós vimos que a reforma da Previdência trazida pela emenda constitucional 103 de 2019 alterou drasticamente a forma como se conta o tempo de contribuição. No entanto, a carência também teve uma mudança significativa pós-reforma da Previdência. Vejamos. Antes de nós entendermos qual foi a mudança, nós precisamos lembrar um pouquinho aqui da nossa hierarquia normativa com a nossa pirâmide de Kelsen, né? Então nós temos ali no topo a nossa Constituição Federal, representada aí pelas mudanças trazidas pela emenda constitucional 103 de 2019. Abaixo dela, regulamentando essas mudanças, veio a Lei Ordinária 13.846, também de 2019, que trouxe alterações na nossa Lei de Benefícios, a nossa Lei Geral de Benefícios, que é a 8.213. E na base regulamentar ali do Poder Executivo, vem um decreto que é extremamente importante, que é o Decreto 10.410 de 2020, que eu recomendo fortemente a leitura, e veio alterando o nosso decreto, conhecido também como nosso regulamento, né? Regulamento da Previdência Social, que é o nosso decreto 3.048 de 99. Professor, e por que é tão importante conhecer esse decreto? Porque através desse decreto é que a forma de requisito para considerar um mês como carência ou não se alterou. Antes desse decreto, não importava o valor de contribuição para aquele referido mês. Então, se aquele valor estivesse abaixo do mínimo, ele contaria como carência. O valor em si não era o requisito para que o salário de contribuição fosse ou não considerado como carência. Mas veremos aqui o caput do artigo 26 do decreto 10.410, que alterou o nosso decreto 3048 de 99. Artigo 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições, a mesma definição legal ali que nós vimos na Lei 8.213, indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Veja, limite mínimo mensal, lê-se salário mínimo nacional. A competência ela deve ser igual ou superior ao salário mínimo.
Então, a partir da reforma de 2019, o salário de contribuição passou a ser maior do que o salário mínimo. Então, olha só esse mapa mental. Nós podemos falar que antes da reforma de 2019, os recolhimentos menores que o mínimo eram considerados como carência. Aqui cabe apontar uma coisa muito importante: não são todas as categorias de segurado que o salário de contribuição abaixo do mínimo era aceito antes da reforma. Nós temos alguns segurados que têm o chamado recolhimento presumido. Como que funciona isso? Quem que é o responsável tributário por esse segurado? Então nós temos o segurado e o empregado, porque o empregador é que repassa a contribuição dele. Nós temos o contribuinte individual, prestador de serviço, em que o tomador PJ retém a contribuição previdenciária dele e repassa. E nós também temos o empregado doméstico a partir da reforma que aconteceu com a Lei Complementar 150 de 2015. Então nós temos essas três categorias: empregado, contribuinte individual, prestador de serviço e empregado doméstico, que se o salário de contribuição estivesse abaixo do mínimo antes da reforma, era considerado como carência. Então vamos entender melhor com esse mapa mental. Então, antes de 2019, eram aceitos os recolhimentos como carência, os recolhimentos efetuados a menor do que o salário mínimo, com exceção dos segurados que não tinham a presunção do recolhimento, ou seja, o facultativo, o segurado, o trabalhador avulso, o segurado especial e o contribuinte individual que trabalhava por conta própria. Então, depois da reforma, depois de 2019, somente os salários de contribuição maiores ou iguais ao salário mínimo é que passaram a ser considerado para efeitos de carência. Aqui cabe um apontamento muito interessante, muito importante: com a reforma da Previdência Social, aquelas competências que, porventura, o salário de contribuição não chegaram ao salário mínimo, não chegou ao valor do piso mínimo, ela pode ser passível de complementação, quando a pessoa vai lá e complementa para o salário mínimo, de utilização, que ela pode utilizar, por exemplo, uma competência em duplicidade. Às vezes a pessoa paga em dobro a mesma competência, ou então agrupamento, ou seja, considerar duas competências ali que somadas chegue ao salário mínimo. Então, depois da reforma previdenciária, é possível lançar a mão dessas modalidades para que aquela competência não seja desperdiçada, não seja jogada fora. Nós já começamos a conversar sobre esse assunto e nós precisamos entender e olhar a presunção de recolhimento sob a ótica da responsabilidade tributária. Então, nós temos algumas categorias de segurados obrigatórios do RGPS que não são responsáveis pelo recolhimento. São descontados da folha de pagamento dele e repassados para o INSS por terceiros, geralmente o empregador ou o tomador de serviço. Quem são essas pessoas que os recolhimentos são presumidos? O contribuinte individual, prestador de serviço, APJ, o empregado, o trabalhador avulso e o doméstico depois da Lei Complementar de 2015. Em 2015, houve uma mini reforma trabalhista, uma mini reforma que ampliou os direitos do empregado doméstico. Essa mini reforma foi representada através da Lei Complementar 150 e em que, dentre muitas coisas, equiparou o empregado doméstico ao empregado de empresa, ao empregado CLTista, ao empregado submetido sob o regime jurídico da CLT. E exatamente por isso que existe esse corte na linha do tempo quando nós falamos de presunção de recolhimento para o empregado doméstico. Porque antes de 2015 ele era responsável pelo repasse da contribuição previdenciária aos cofres do INSS. Meus queridos, entender a presunção de recolhimento e a responsabilidade tributária te faz ter uma visão crítica, não só para as mudanças trazidas pela reforma previdenciária, mas para um critério que é absoluto na contagem da carência, que é exatamente a primeira contribuição paga em dia.
Pois bem, meus queridos, para aqueles segurados que detêm a presunção do recolhimento, para aqueles que não são responsáveis tributários pelo recolhimento, também é presumida a tempestividade do recolhimento, ou seja, aquela regra da primeira paga em dia também cabe a presunção para aqueles segurados que não são responsáveis, para aqueles segurados que têm a presunção do recolhimento. A regra da primeira paga em dia cabe àquele contribuinte individual não prestador de serviço, para o segurado facultativo e para o doméstico antes da Lei Complementar 150 de 2015. Então vamos lá, meus guerreiros, minhas guerreiras, como memorizar o número de contribuições exigidas na carência para cada benefício. Então, para esse número máximo de carência, nós agruparemos aí os benefícios também, que são longos. Então, nós temos aposentadoria programada, aposentadoria de professor, aposentadoria por idade rural e as aposentadorias especiais. Então, na segunda coluna, virá auxílio reclusão com 24 contribuições. Com 12 contribuições, nós vamos colocar os benefícios incapacitantes. São aqueles benefícios decorrentes da incapacidade laborativa da pessoa. A aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, e o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Veja que eu coloquei entre parênteses ali, em regra, porque existirão situações em que o segurado será isento de carência. E olha só, então, nessa última coluninha aí das 10 contribuições, nós tínhamos, veja que eu já coloquei um X ali, salário maternidade. Lembra daquela conversa de presunção de recolhimento? Pois bem, os segurados que tinham recolhimento presumido, eles estavam isentos de carência. O artigo 25, o parágrafo 3º do artigo 25 da nossa Lei de Benefícios, a Lei 8.213, vinha exigindo 10 contribuições para o salário maternidade da contribuinte individual, do segurado especial e da facultativa. Ora, esse dispositivo ele foi objeto da ADI, na realidade de duas ADIs, né? A 2110 e a 2111, já transitadas em julgados, em que considerou inconstitucional a cobrança da carência para essas seguradas por uma questão de isonomia. Como nós já vimos, existem situações, existem benefícios em que não se exige carência. Nós sabemos que a Previdência Social, que as prestações do RGPS, que as prestações do Regime Geral de Previdência Social se dividem em dois tipos. Nós temos os benefícios, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, e nós temos os serviços. Para os serviços, não se exige carência. Nós temos dois serviços, basicamente, a reabilitação profissional e o serviço social. Para ambos, não se exige carência. Assim também como para o salário família, para o auxílio acidente, para a pensão por morte, né? Nós vimos ali que o auxílio reclusão, diferentemente, porque geralmente auxílio reclusão e pensão por morte, eles têm características parecidas, mas nós vimos que um exige a carência de 24 contribuições, auxílio reclusão, e na pensão por morte não se exige carência. Para o salário maternidade, nós vimos toda a discussão. Antes do julgamento da ADI, não se exigia carência para empregada, para trabalhadora avulsa e para doméstica, mas agora, praticamente para todos, então nós podemos falar que não se exige carência para o salário maternidade, nós podemos bater o martelo, já que uma vez a ADI foi transitada em julgado. As aposentadorias por incapacidade permanente e os auxílios doença, os auxílios por incapacidade temporária, desde que tenha acidente de qualquer natureza, doença ocupacional ou doença grave, também não serão exigidas a carência. Tá? Então, a aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária em situações normais são 12 meses de contribuição exigidas como carência. No entanto, se essa doença ou essa lesão for gerada através de um acidente, não precisa ser só acidente de trabalho, tá, pessoal? Pode ser um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza,
uma doença ocupacional ou uma doença grave, esses benefícios serão isentos de carência. Meus queridos, e aqui cabe um apontamento muito importante. Nós estamos falando de isenção de carência. No entanto, um outro critério importantíssimo para os benefícios, ele não está isento, que é a chamada qualidade de segurado. Qualidade de segurado é a qualidade de se manter filiado ao RGPS, filiado ao Regime Geral de Previdência Social. A filiação ao Regime Geral de Previdência Social, ela pode se dar basicamente de duas formas. De forma obrigatória através de uma atividade remunerada ou então de forma voluntária, através da filiação como segurado facultativo. E para que a pessoa se mantenha afiliado, ela precisa se manter contribuindo para a Previdência Social. Como já disse, para a pessoa se manter na qualidade de segurada, ela precisa continuar contribuindo. A lei traz algumas situações em que ela apresenta lacunas que, se o segurado deixar de contribuir durante aquele determinado tempo, ocorre que nós chamamos de perda da qualidade de segurado. E que para recobrar, para readquirir essa qualidade de segurado, a pessoa precisa contribuir um tanto. Qual esse tanto? A metade da carência exigida para o benefício pleiteado. Então nós veremos aqui que se a pessoa está pleiteando uma aposentadoria por incapacidade permanente, por exemplo, ela perdeu a qualidade, para readquirir a qualidade de segurado, precisa verter 6 contribuições. Assim também para o auxílio por incapacidade temporária. E para o auxílio reclusão, precisa verter 12 contribuições, uma vez que a carência exigida para o auxílio reclusão são de 24 contribuições. 40º exame, uma questão sobre aposentadoria por incapacidade permanente. José Mecânico, contando com 12 meses de contribuição para a Previdência Social, sofreu um acidente de trabalho, tornando-se tetraplégico. Em razão do acidente, ficou completamente incapacitado para o trabalho. Diante dessas condições, assinale a alternativa correta. José não terá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez que não cumpriu a carência mínima de 24 meses de contribuição. Então vamos lembrar lá na nossa tabelinha das contribuições, os benefícios incapacitantes ali, ó, terceira coluna, aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária. Aposentadoria por incapacidade permanente é o benefício que o José está pleiteando. Quantas contribuições ele exige como carência? 12 contribuições. Mas ainda tem um detalhe aqui, né? Um detalhe aqui importante. Sofreu acidente de trabalho, tornando-se tetraplégico. E nós vimos ali os motivos que isentam de carência: doença, acidente, doença grave. José, necessitando da assistência permanente de outra pessoa, terá crescido o valor da sua aposentadoria por incapacidade permanente em até 50%. De fato, existe essa ajuda, existe esse acréscimo, mas o percentual não é 50%, o percentual é 25% que é pago nessa condição em que a pessoa precisa de um auxílio, de uma ajuda de uma terceira pessoa. Letra C, José, caso se recupere e volte a trabalhar voluntariamente, terá sua aposentadoria cancelada automaticamente a partir da data do retorno. Vamos ver a última alternativa. José, sendo portador de doença ou lesão, ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, não terá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que a capacidade sobrevenha após a filiação por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Veremos isso muito mais detalhado lá para frente. Lembram-se da questão da filiação? É você pensar no seguro social. Então a pessoa se filia a um regime jurídico securitário, digamos assim, com uma doença pré-existente. Se essa doença pré-existente foi o único motivo da incapacidade laborativa,
logicamente que a seguradora não pagará esse benefício. O mesmo raciocínio funciona com o INSS. Então, se é uma doença pré-existente e a incapacidade foi decorrente única e exclusivamente dessa doença, não caberá o pagamento desse benefício. No entanto, existe uma vírgula. Ainda que a incapacidade sobrevenha após a filiação, por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então, vejamos, a pessoa tinha uma doença pré-existente em que não ensejava a incapacidade da doença. Essa doença ou essa lesão se agravou ao ponto de tornar aquela pessoa incapaz para o trabalho ou para a atividade que ela exerce como filiada do regime geral. No entanto, a exceção reside exatamente na possibilidade dessa doença se agravar ao ponto de, depois de filiado, ele se tornar incapacitado. Essa resposta D está errado. Sobrou-nos a alternativa C. José, caso se recupere e volte a trabalhar voluntariamente, terá sua aposentadoria cancelada automaticamente a partir da data do retorno. Ora, faz todo sentido. Se ele está capaz para o trabalho e a aposentadoria é paga exatamente para cobrir esse risco social, né, essa situação em que tirou de José a capacidade laborativa, e se ele vem a recuperar, logicamente aquele benefício não fará mais sentido. Resposta certa, a resposta correta é a C. Então é isso, meus queridos, é isso que vocês precisavam saber sobre carências. Abordamos aqui um pouquinho também de qualidade de segurado, um pouco de tempo de contribuição e de quebra. Nós abordamos, já começamos a entrar no assunto de benefícios mais especificamente sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. Muito bem, meu guerreiro, minha guerreira, se você chegou até aqui, parabéns, isso mostra disciplina. E olha, disciplina à prova. Agora eu que vou te pedir 3 coisas bem rápidas. Deixa o seu like porque isso ajuda demais o algoritmo saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo qual que foi a parte mais confusa para você, carência ou tempo de contribuição, ou piso mínimo, ou qualidade de segurado, que eu vou responder e trazer para você exemplos. E se você ficou com qualquer dúvida, manda nos comentários porque eu realmente acompanho o que vocês perguntam. E olha só, meu querido, minha querida, o grupo de estudos está a todo vapor, com desafios semanais para você não estudar sozinho e manter a consistência. Então, desde já, te deixo o desafio de hoje. Assista a playlist Plano de Benefícios da Previdência Social e depois volta aqui para me dizer qual benefício que você acha mais pegadinha quando o assunto é carência. Pois bem, por enquanto é isso. Que Deus abençoe grandemente os teus estudos e a tua jornada e nos vemos em breve.